anos recebeu a unção de rei para governar uma nação. E no transcorrer desse período, ele só foi ser realmente rei em Israel 22 anos depois. Mas esse homem, esse menino que se transformou num homem, nunca maldizeu Deus. Por que está demorando? Por que eu sou ungido rei e não sou rei? Mas enquanto isso, eu estou falando um pouco aqui, muitas coisas foram se passando, até o dia que ele foi levar ali o queijo, ali as coisas, no arraial, onde estava ali de um lado os filisteus, de um lado o povo de Israel, para uma batalha, sendo desafiado, afrontado por um gigante chamado Golias. E os irmãos, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Lembra que eu falei do tempo? O tempo também te dá oportunidades. Muitos perdem oportunidades que Deus dá, porque não veem com os olhos de Deus. Davi foi ali e durante o arraial falou: o que está acontecendo aqui? Olha, o gigante está desafiando um campeão de Israel, um homem de Israel, para enfrentá-lo. E aí falaram para ele, e o rei falou o seguinte: quem for esse homem, ele vai dar a filha dele em casamento, né? E vai isentar de impostos, vai dar riquezas. E Davi perguntou: repete, o que vai acontecer? Isso. Ele queria ter até uma confirmação. Aí ele disse: sou eu que vou enfrentar isso aqui. Se não tem ninguém para enfrentar, eu vou enfrentar. Porque quem é esse incircunciso que ousa, né, insultar o exército do Deus vivo? Você, amado, você que convidou Jesus para entrar no seu coração, você faz parte desse exército do Deus vivo. Então não se acovarde diante de gigantes. Mas a minha pregação não vai ser só sobre Davi, porque o tempo foi passando e o rei não cumpriu, Saul não cumpriu a parte dele, porque não era a mulher que ele entregou para Davi, não era para ser aquela, era para ser Merabe. Você me fala, isso é o nome. Ele não entregou a filha, ele prometeu, mas ele não entregou. E tempo depois, o que aconteceu? Ele falou para Davi: se você quiser ter a minha outra filha, que é Mical, você terá que me trazer 100 prepúcios de filisteus. Vocês sabem o que é prepúcios, né? Todos os judeus, ao 8º dia, ele é circuncidado. Ali onde tem o pênis, aquela pele ali, aquele prepúcio é cortado ali. Então, o que Saul estava querendo? Porque Saul já invejava Davi, já tinha um coração que invejava Davi. Ele queria que Davi fosse, até mesmo se perdesse, porque Davi já era ali, pelo povo de Israel, um valente, alguém que provou coragem, alguém que enfrentou o gigante. E isso foi despertando inveja em Saul. E Saul colocou isso. Sabe o que aconteceu? Davi voltou, não com 100 prepúcios, mas com 200. É uma coisa até nojenta, né? Cortar lá o negócio do camarada lá, já morto lá. Mas ele voltou com 200. Aí Saul teve que entregar Mical. Ele já havia mentido na primeira, colocou Davi numa enrascada para ser perseguido, para ser morto. Mas Davi foi vitorioso, porque maior era o Deus que estava com ele, não os filisteus que Saul pensou que fossem destruir Davi. E o tempo foi passando, e a palavra diz que Mical, quando veio para Davi, ela amava Davi, eles se amavam, tinha ali um sentimento recíproco, né? Um amor entre eles.
Mas aquele espírito negro, aquele espírito ruim, porque Saul já havia perdido a unção de rei, a unção de rei era de Davi, ele só estava com uma unção de governo, por enquanto. Ele continuou perseguindo, e mesmo colocando Mical ali, preparou uma cilada para pegar Davi. Mas quando Mical percebeu que iriam pegar Davi, ela ganhou tempo para Davi. Davi fugiu por uma janela. Aí eles se afastaram, porque Davi era perseguido. Elas se afastaram. Preste atenção em Mical. Muitos pregadores dizem Mical, porque Mical desdenhou Davi. Sim, ela desdenhou Davi. Por mais que ela amasse Davi, ela foi uma moeda de troca. Derrota o gigante, eu vou dar alguém para você. Talvez algumas mulheres, alguém já sentiu assim na vida. Poxa, me usaram como uma troca, ou meu pai me forçou num casamento, não era aquilo que eu queria, eu não queria ser um advogado, mas meu pai me forçou a ser um advogado. Já conheci pessoas que têm uma profissão que elas não queriam, porque o pai quis que ele fosse assim, para ele continuar sendo como da família. Então lembre-se que Mical ajudou Davi a fugir, mas depois o que aconteceu com essa mulher, que muitos dizem, zombou de Davi. Mais uma vez, o pai dela entregou ela para outro homem. Ela foi de novo para um outro nobre, alguma coisa que Saul fez ali, ou para machucar Davi, ou para levar alguma vantagem. Olha o sofrimento de Mical. Não é só alguém que desdenhou de Davi, mas olha o sofrimento de uma mulher. E muitos de nós temos sofrimentos, marcas talvez de algum pai que foi opressor, de algum pai que nos marcou negativamente, que não foi um pai de paternidade, de estar presente, que só queria que nós trabalhássemos, que espancava, que nos usava. Existem pais assim, infelizmente não era para ser desse jeito, mas existem muitos de nós aqui que tem a falta do amor de um pai, de uma compreensão. Mical sofria disso, ela tinha marcas de ser uma mulher para ser trocada, mas os anos se passaram, e Davi já era rei em Hebrom. E após a morte de Saul, o povo não que Isbofete, lá, o filho de Saul, fosse rei, mas que Davi fosse rei. Ele tinha unção de rei, e o povo amava Davi. Aí tinha um general, que era da tribo de Benjamim, que era general das tropas de Saul, Abner. E Abner foi ter com Davi, para que ele, se propondo a ajudar, para que todas as tribos se assentassem com Davi, fossem Davi coroado rei sobre todo Israel, que não houvesse mais derramamento de sangue. E quando Davi encontrou Abner, ele disse o seguinte para ele: tudo bem, só que tem uma coisa, eu quero Mical de volta. Não venha, não apareça, não venha diante da minha face sem que Mical esteja com você. Davi, por mais que houvesse acontecido tudo aquilo, ele já tinha mulheres, ele já tinha filhos, Davi, mas ele não esqueceu daquilo que ele amava, que ele desejava. E Mical foi retirada mais uma vez, ela foi trocada não pelo pai, mas por uma condição de Davi. Essa mulher sofreu o terceiro forceps, a terceira retirada dela de uma família que já haviam passado anos. Talvez ela tivesse já acostumada ali, não sei, mas ela foi tirada daquela família e colocada novamente para Davi.
Entendo as marcas de dor, as marcas de ser forçada a fazer aquilo que ela não queria fazer, mas ela estava fazendo, ela foi obrigada a fazer. Eu não sei o que se passa em tua vida também, querido, querida. Eu não sei que marcas você tem. Talvez não seja a de Mical, mas são marcas que mais para frente nós vamos ver o que acarretou. Saul desprezou a arca, mandou a arca para os filisteus. Não teve intenção de buscá-la, mas ele mandou para os filisteus. Mas Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele anelava ter a presença de Deus. Ele anelava que Deus tivesse uma casa. Ele queria construir a casa, mas primeiro ele trouxe a arca, a presença de Deus. E quando ele trouxe a arca, ele veio com alegria incontrolável, pulando, dançando. É quando eu vibro, gente. Quando tem um jogo da seleção brasileira, faz gol, eu pulo, eu grito, minha mulher fica até louca. O que é isso? É o meu país, é eles que estão defendendo o meu país. E quanto mais para Deus, eu não tenho vergonha de chorar, de me prostrar, de gritar. Por isso que nós estamos aqui restaurando o tabernáculo de Davi, a alegria da presença de Deus. E Mical, quando a arca vinha, Davi vinha cantando, saltando, dançando de alegria, dele estar junto com o povo. Ele não estava como um nobre, como um rei separado, ele estava junto com o povo, ele estava ensinando o povo a adorar, ensinando o povo a ter alegria com a presença de Deus. E Mical, ela estava na janela, vendo a arca chegar, vendo o marido dela chegar. Mas eu não sei que dores Mical teve, se ela teve ciúmes das mulheres que já Davi tinha, porque na Bíblia não relata que ela diz que ela não teve filhos. Ela não deve ter tido filho com o outro homem que ela morou, que ela foi mulher. Mas ela estava ali vendo Davi. A janela que eu quero dizer é quando vocês estão olhando para cá, vocês estão olhando por uma janela. Muitos de vocês talvez sofram como Mical por um ciúmes, por maltratos de pai, por medo. Talvez ela tivesse medo de dizer o que ela sentia. Ela foi criada numa religiosidade, numa alguma coisa ali que era imposta a ela, que sacrificava a vontade dela, querido. Muitas vezes você não entende o que se passa nessa igreja. Você está numa janela, você vê o povo cantando, pulando, dançando, dando glória a Deus, aleluia. Você está como Mical, com os braços cruzados. Você não consegue fluir no Espírito, lembrando que naquela época o Espírito Santo não estava sobre todos, mas Davi tinha o Espírito Santo. Mas a janela que tinha ali era oportunidade para Mical. Davi, como eu disse, foi um garoto que esperou 22 anos, mas ele tinha uma mente grande para receber as grandes coisas de Deus. Talvez você esteja aqui com uma mente pequena, não recebendo as grandes coisas de Deus, porque você não se permite se deixar fluir, se deixar ser tocado, se deixar ser mudado pela presença de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês, que Deus está falando para vocês? A tua dor, a dor de Mical, eu não sei o que causa a religiosidade, o que cauteriza você, tem que ser rompido. Mical, ao invés, já abram suas Bíblias aí por favor, em segundo livro de Samuel 6, capítulo 6. Quando vocês vão abrindo, eu vou falando aqui. Na Casa de Poder, na quinta-feira eu fiz uma pequena dinâmica. Eu levei 3 copinhos de café pequeno, 3 copinhos para café, tomar café daquele menor, e coloquei na mão de 3 pessoas. Cada um recebeu 4 grãozinhos de feijão lá dentro.
Eu falei, isso aqui é a mente de vocês, cabe o grãozinho de feijão. Aí eu peguei um limão, o limão não cabia no copinho de café. O que eu quero dizer para vocês é que vocês precisam mudar a mente de vocês para receber mais de Deus. Os sonhos de vocês, talvez tenham empresários aqui que estão frustrados. Tem gente que pode estar frustrado com solidão. Meu casamento não vai dar certo, não vai dar certo. O outro, eu fui traída, eu fui humilhada. Eu não acredito mais em casamento. Não, querido, abra a tua mente, mente grande. Mente grande, meu negócio não deu certo, mas ele vai dar certo. Davi tinha mente grande, não foi perseguição, não foi o tempo, mas foi a presença de Deus, foi cumprimento daquilo que Deus prometeu. E Deus não vai negar a um filho a prosperidade, Deus não vai negar a um filho aquilo que ele busca para engrandecer o reino. Se você está buscando troca, Deus não vai te dar. Davi não fez troca. Davi fez se cumprir aquilo que era promessa na vida dele. E Deus tem promessas para muitos. Deus tem promessas para tratar os teus ciúmes, para tratar a tua boca mentirosa, para tratar muitos olhos que ficam olhando coisas que não devem. Muitos desprezam a bênção. Davi não desprezou. Muitos desprezam a bênção, sai de madrugada para buscar drogas, e depois querem a bênção de Deus. Eu sei para quem eu estou falando. Muda, filho. Davi não teve medo de mudar. Davi não teve medo de enfrentar um urso-leão, de enfrentar um rei, mas ele sabia quem estava cobrindo ele. Era Deus. Mical teve toda a perseguição, ela teve a janela que era a oportunidade, porque quando ela viu a arca chegando, quando ela viu Davi chegando e pulando, ela devia fazer o seguinte: eu não sei o que ele está fazendo, mas eu vou me alegrar com ele. Eu quero conhecer esse Deus que transforma a vida do meu marido em criança, que faz ele pular, que faz ele estar com o povo. Eu vou sair da janela e vou passar pela porta da alegria, pela porta do Espírito Santo. O apóstolo falou aqui, Arua HaKodesh, aquele que entra no teu coração, que entra dentro aqui e faz a obra acontecer. Davi tinha. Mical poderia ser uma rainha como foi Esther, indo à presença do rei. Eu quero conhecer o Deus, não que meu pai me ensinou, mas aquilo que ele me aprisionou. Eu quero conhecer, com a liberdade que você tem de adorar, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero entregar os meus medos, as minhas feridas. Eu quero ter uma mente grande para ser uma grande rainha ao teu lado. Ela teve medo, ela viu com os olhos que muitos veem aqui. O que eles estão pulando? Para que aquela espada? E aquele gavião ali? Não é gavião, é águia, tá? Alguns vão falar até diferente ali. O que aquele bicho está fazendo ali? Tudo tem um propósito, tudo tem uma representação diante de Deus. Isso aqui não é enfeite, isso aqui é um ato profético falando para a vida de vocês. A arca estava falando, a presença de Deus estava chegando, e Mical estava cauterizada. Hoje não quero que você fique cauterizado, o altar já está aberto. Se você falhou no negócio, abra a tua mente para receber mais de Deus. Muda, porque quando eu mudei o copinho, na representação dos irmãos que estavam com o copinho cheio de feijão, eu coloquei um copo de água, o limão coube dentro. Projetos grandes cabem em mente grande. Aí eu peguei os feijãozinhos pequenos e coloquei. Os pequenos também cabem junto com os grandes. Não importa, se você é um empresário e está com dificuldade, coloque um novo tempo diante de Deus. Se você quer ser um empresário, apresente diante de Deus, deixa os seus medos caírem, deixa Deus trabalhar, dirigir. Mical não deixou Deus trabalhar e dirigir a vida dela. Quem dirigiu a vida dela foi Saul.
e ela ficou impregnada. Hoje eu quero dizer para você, Deus quer dirigir a sua vida, mas você tem que sair da janela, você tem que abrir a porta e passar com ela, passar com Davi, dançar com alegria, louvar a Deus, se alegrar com a presença dele, com a presença da arca que representava a presença de Deus. É muito profundo, amado, é muito profundo. Eu não sei, muitos têm casamento que foram desfeitos, foram traídos, magoados, mas tem oportunidade. Eu falei da Lília na Casa de Poder, eu falei que Deus, você tinha uma mente pequena, Deus precisou machucar o teu pezinho, para você ir na janela, para Ele mostrar o que Ele queria fazer na tua vida. E Deus fez na vida dela, Deus fez na minha vida. Eu machuquei muitas pessoas na minha religiosidade. Na igreja que eu estava, as pessoas estavam em línguas, eu era obreiro, falando, as pessoas começavam a falar em língua, eu era obreiro. Fica quieto, você não pode. Eu olhava, porque era a ordem religiosa que eu tinha. Uma pessoa estava fazendo assim com o pé, não pode dançar. Eu olhava, porque era a ordem religiosa que eu tinha. Uma pessoa estava fazendo assim com o pé, não pode dançar aqui, não pode fazer aqui. Era no espírito, eu estava matando pessoas de fluírem no espírito, mas essa casa não mata, essa casa dá vida, essa casa tira você da janela para você passar pela porta. É a porta, não é para ficar na janela. A janela serviu de livramento para Davi, mas Davi, quando veio com a arca, mostrou: vem cá. Mical deveria ter descido. Davi, eu quero alegrar contigo, meu marido, eu quero alegrar contigo. Eu não entendo desse Deus, mas se Ele te transforma em alegria, eu quero essa alegria para mim. Eu quero deixar de ser uma mulher sofrida, para ser uma mulher alegre na presença do teu Deus. Porque Ruth fez isso com Noemi. Aonde tu fores eu irei, aonde tu pisares eu irei, o teu Deus será o meu Deus. Vamos ler então. Eu vou ler aqui nessa versão aqui que está melhor. Segundo livro de Samuel 16, a partir do 16, capítulo 6, a partir do versículo 16. Amém? Eita, desliguei aqui. Vamos lá. E aconteceu que, deixa eu ver se eu estou certo aqui, que eu vou ler nessa outra versão. É aqui mesmo. E aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando, comemorando perante, espera aí que eu bati o dedo aqui, acabei perdendo aqui, tá aqui, perante o Senhor, após oferecer os holocaustos e os sacrifícios. Acho que eu estou certo aqui, né? Tá certo. Os holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor, após oferecer os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor. Estou errado, né, gente? Vou ler na minha Bíblia aqui que... Não, eu já me atrapalhei tudo aqui. Vamos lá, vou na Bíblia, porque já bati o dedo aqui, já pulei de lugar. E aconteceu que, entrando a arca do Senhor, estou no 16, na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe amara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Olha como Davi tinha um coração, olha. E repartiu a todo o povo, não é alguns não, tá? A todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, e a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um
para a sua casa. Vou continuar. Acabou não. Porque agora aqui que vem a parte que... E voltando Davi, depois que ele abençoou o povo, ele festejou com o povo, ele deu alegria para o povo e falou: olha, é o Senhor ali, continue na sua casa festejando. É que Davi estava falando, não acabou, né? A festa para vocês, levem, para vocês terem lembrança que vocês têm que festejar esse dia na casa de vocês. E voltando no 20, voltando Davi para abençoar, agora é casa dele, a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi, tá? E disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje os olhos das suas servas, dos seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Primeiro, ela não desonrou só o rei, ela desonrou o sacerdócio de Davi como marido. Mulheres, cuidado com que tom e que jeito que vocês falam com o marido de vocês. Vocês homens casados são sacerdotes, vocês são ajudadoras, vocês são aquelas que são para serem ouvidas. Maridos, não sejam tiranos. Porque Davi estava ali, Davi chegou para abençoar a sua casa. E olha como Mical recebe com a religiosidade, castrando toda a alegria que Davi teve de estar ali celebrando com o povo. Ela não esteve, ficou talvez ciumada, ficou marcando: você esteve lá como um serviçal. Não é bom quando a gente vê alguém que é uma autoridade, mas ele desce ao nosso nível, dizendo: o Deus não é só do rei, o Deus é do povo, o Deus é de todos, o Deus não é só do apóstolo, só do pastor, o Deus é para cada um de vocês, é para cada um de vocês receberem a mesma bênção. Seguindo aqui, no 21, disse porém Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai, antes que teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo, fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais que isto me envelhecerei e me humilharei, os meus olhos e das servas de quem falastes delas serei honrado. Davi estava dizendo aqui, preste atenção, querido, que ele tinha uma prioridade. Mical pode ter dito: a prioridade de Davi, a prioridade minha, sua tem que ser o Senhor. Se você veio aqui participar de um culto, você está errado. Você tem que ser o culto vivo a Deus, você tem que se alegrar, engrandecer o nome dEle, saltar, dizer: Deus, obrigado por me deixar fazer parte do teu povo, da tua família. Obrigado Deus, porque eu não estou na janela, eu passei na porta para me alegrar. Vocês estão entendendo? Davi estava dizendo o seguinte: Mical, abaixa a bola. Eu não fiz para você, eu não fiz para homem, eu me alegrei com o meu povo, mas eu me alegrei primeiramente diante de Deus vivo. Eu rendi a minha alegria, eu extrapolei a minha alegria para Ele. Quando eu choro, amados, eu não choro para vocês, eu choro porque é minha vida que passa diante de Deus, pelo que eu fiz certo, o que eu fiz de errado perante a Deus. Agora eu vou colocar para vocês, voltando lá, Davi se alegrou, e Mical é dito aqui, que ela não teve filhos, que ela se apartou, mas não disse que ela é estéril. Mas mesmo que ela fosse estéril, se ela estivesse se alegrando com Davi, muita gente já viu, a mãe de João Batista, a mãe de Isaac, estéreis, e Deus
e Deus liberou a madre delas, mesmo em idade avançada. Quem era Mical para não ser honrada em ser mãe, mas ela preferiu ir na religiosidade, nas cicatrizes que marcavam ela, soltar a língua dela diante do marido, primeiramente, e diante de um rei. Ela devia dupla honra para ele, mas ela não honrou nenhum deles, nenhuma das incumbências que estavam dele, de ser rei e também de ser o marido, o sacerdócio do lar. É profundo isso. Mical poderia ser uma grande rainha, perdeu a oportunidade. A Bíblia, ela não foi condenada à morte, ela foi tirada da presença do rei. O rei não a visitou mais, não a conheceu mais, e ela foi uma mulher que ficou com a religiosidade, com o sofrimento. Querido, se você está com a marca, a frustração de um pai sobre um filho, que Saul frustrou os sonhos de Mical. Mas se você tem um sonho de não ter sido amada, mas ter sido maltratada, se você tem uma marca de um casamento fracassado e você não acredita mais em felicidade, se você tem um sonho de ter uma empresa e você não acredita que você pode ser um empresário, ser alguém bem sucedido, se você tem projetos que Deus apresentou para você, ministério, mas eu não sou capaz, eu não posso ser um pastor, eu não posso ser um evangelista. Saia da janela, passa para a porta está aqui, você está na janela aí, mas a porta é esse altar. Se eu tivesse frustrado, eu estaria aqui já de joelhos, eu estaria aqui. Eu quero a presença desse Deus me fortalecendo, quebrando os meus medos, quebrando tudo aquilo que me machuca, tudo aquilo que me marca, tudo aquilo que me tira da presença. Muitas vezes você é levado a fracassos porque você continuou ouvindo a voz de Saul, não ouviu a voz de Davi. Talvez você esteja aqui dentro da igreja, mas você não é igreja. Você está dentro da igreja, mas não é igreja. Venha para frente se você quer uma marca diferente, a marca da alegria de Davi. Se você quer uma mente, fala assim: eu quero mudar a minha mente hoje, eu não quero a mente de um copinho que só cabe feijões, eu quero uma mente maior, eu quero que entre o projeto de Deus, os sonhos de Deus, os planos de Deus. Em Jeremias 29:11 diz assim, queridos, em Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus tem planos para vocês, queridos. Talvez vocês nem saibam esses planos, porque o teu medo te trava. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Mical perdeu o futuro dela, porque não se apresentou ante a Deus com alegria. Ela preferiu ficar na frustração, na amargura. Deus tinha planos para ela. Deus tinha planos porque ela amava Davi, mas ela não se libertou das amarguras, ela não libertou o perdão. Talvez ela fale assim: Davi, você demorou muito para me buscar, Davi, você me esqueceu. Ela não liberou o perdão. Eu vou falar mais uma vez, é a última vez. O altar está aqui. Eu não sei o que se você vier aqui, nós vamos orar com você, para mudar a tua sorte, a sorte que eu digo é destino, para você não ser um Mical, ficar com medos, aprisionando, medos de tomar ação, medos de avançar, medos de sair da janela e vir à presença de Deus.
Eu acho que todos entenderam. Se tem alguma Mical, e eu sei que tem, a tua religiosidade vai te deixar estéril, vai te tirar da presença do Rei. Mas a tua decisão de caminhar e sair da janela e passar pela porta e deixar o Espírito Santo fazer o trabalho na tua vida, porque Mical não tinha a presença do Espírito Santo. Harua HaKodesh quer fazer a marca na tua vida. Ele quer marcar a tua vida, tirar os teus medos. Ele quer que os teus projetos não sejam planos pequenos, mas grandes planos. Ele quer fazer com que você pare de sofrer como Mical sofria. Isso, queridos, a vergonha que Mical teve de não descer com Davi, para Davi, vocês estão fazendo hoje. Vocês estão quebrando aquilo que Mical tinha sobre ela, tudo que era maldito sobre ela, tudo que foi maldito sobre ela, e que estava sobre vocês, de medo, de religiosidade, de opressão, de dor, vai ser tirado, em nome de Yeshua, HaMashiach vai ser tirado. Davi entendeu, agora não adianta você ter um nome de alguém de Deus. Mical significa aquela que é como Deus. Mical é isso que significa, aquela que é como Deus. Davi é o amado. Que vocês sejam hoje como Deus, como Davi, que foi mudado de um camponês que recebeu uma coroa e honrou essa coroa, mas ele não perdeu a humildade de estar com o povo deles. Ô Bia, cadê a Beatriz? A Bispa Lázara, me ajuda aqui embaixo. Digno de glória,